Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público no RCP, hoje de novo com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Tâmega 2, Val do Sousa Sul. Hoje vamos falar de acidentes domésticos. Francisco, bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos e a todas os que nos ouvem através da Rádio Clube de Penafiel. Estamos no penúltimo serviço público deste ano de 2023 sobre Medicina Geral e Familiar e nestes dois últimos programas do ano vamos falar sobre acidentes domésticos. Este é um tema que vai bem de encontro às festas da época e à azáfama típica que vivemos nesta altura. Muita correria, muita pressa, muitos pequenos acidentes. Por isso, nestes dois últimos programas que faltam, vamos então falar sobre como proceder perante alguns acidentes domésticos comuns para que possa ter umas festas mais seguras e em saúde. Hoje vamos falar de como atuar perante feridas sangrantes e também perante queimaduras na pele. Dois acidentes que acontecem, como sabemos, com frequência ao longo de todo o ano, mas que nesta altura em que as famílias se reúnem e há mais pressa para fazer tudo para as várias refeições, podem acontecer ainda mais vezes. Vamos começar então pela atuação perante feridas sangrantes. Ora, facas, faquinhas, facalhões circulam quase livremente pelas cozinhas, nas quais vamos preparando por esta altura do Natal e do Ano Novo os melhores manjares, e isto é quase tão certo como, por a ação dessas facas, haver lá por casa quem se corte num dedo ou dois ou até em mais. O principal risco imediato destas feridas é a perda de sangue. Se for uma perda abundante, portanto muito significativa, habitualmente ela requer uma atuação urgente. Para além disso, importa sempre saber que em feridas abertas existe sempre o risco de infecção, que em algumas situações pode ser uma infecção grave e que, embora não seja frequente, importa termos esta noção. Assim sendo, em primeiro lugar, perante uma ferida sangrante, importa saber identificar as situações urgentes e que merecem precisamente que se recorra a um local de intervenção urgente, seja nos cuidados de saúde primários ou, em casos mais graves, até no hospital. E que situações são essas? Se a ferida sangrar muito abundantemente e causar preocupação por isso, se não se conseguir estancar a hemorragia, se a pessoa que fez o ferimento, o corte, tomar alguma medicação que seja, como nós habitualmente dizemos, para pôr o sangue fino, ou seja, um anticoagulante ou um antiagregante plaquetário, e também se a pessoa que estiver ferida se apresentar muito pálida, muito fria ou perder mesmo a consciência devido à perda de sangue. Noutras situações que não sejam estas, existem algumas medidas que podemos ter em conta para tentar conter a hemorragia e contornar este problema. E quais são elas? Então, para controlar a hemorragia é importante aplicar pressão direta sobre a zona que está a sangrar, portanto aquilo que nós vulgarmente chamamos estancar a lesão. Já não está indicado fazer garrote, ou seja, apertar acima do local do sangramento, a não ser que a hemorragia seja de facto tão abundante ou que haja indicação, por exemplo, por parte do INEM ou do 112, caso sejam contactados. Aquilo que se deve fazer então é fazer pressão direta sobre a ferida, por exemplo, com compressas ou com um pano limpo, e ir pressionando, fazendo força durante vários minutos até que a ferida deixe de sangrar. No caso em que seja possível, é importante manter as compressas ou esse pano reforçados por uma faixa ou por um lenço à volta, que vai também aumentar essa compressão. Não se deve tentar retirar as compressas quando achamos que a hemorragia parou, porque o que pode ter acontecido é que pode-se ter formado um coágulo e nós, ao retirarmos essas compressas ou esse pano, podemos arrancar o coágulo e a ferida volta a sangrar.
Para além disto, é importante também fazer uma ligeira elevação do membro que está ferido. Habitualmente, elevar o membro acima do nível do coração para diminuir um pouco a velocidade do fluxo sanguíneo. Ou seja, se for um corte num dedo da mão, colocar mais ou menos o braço ao peito para que o fluxo sanguíneo diminua. Se for um corte, por exemplo, numa perna, é importante deitar a pessoa e elevar essa perna de forma a que o fluxo sanguíneo diminua também. Se a hemorragia não for muito alarmante e a ferida estiver suja, o que é provável, se estivermos a utilizar, por exemplo, uma faca com a qual estávamos a cozinhar, é importante primeiro lavar a ferida com água corrente, habitualmente ou à temperatura ambiente ou água fria, porque vai ter um efeito de redução do vaso sanguíneo que está a sangrar. Também podemos utilizar soro fisiológico para fazer a limpeza dessa ferida. Depois de limpa a ferida, podemos aplicar uma solução antisséptica, por exemplo, o famoso betadine. Não é preciso cobrir a ferida com compressas, a não ser que ela seja muito extensa ou numa área que se possa sujar ainda mais. Depois, dependendo do tamanho e da profundidade do corte, pode ser necessário suturar, ou seja, levar pontos, ou então utilizar outras estratégias de encerramento de feridas, como por exemplo os chamados pontos de colar. Nesse caso, é importante dirigir-se ao seu centro de saúde, porque lá nós iremos tratar de proceder a esse encerramento da ferida. Em todos os casos, deve sempre verificar-se se a pessoa que fez o corte está devidamente vacinada contra o tétano, porque estas portas de entrada podem aumentar o risco desta doença. Passando para o segundo acidente doméstico de que vamos falar hoje, são as queimaduras da pele, e sabemos que podem de facto acontecer, sobretudo nestas alturas. Uma mão que sem querer agarra numa panela quente, uma perna que passa demasiado junto à lareira, um fervedor com água que se entorna sobre alguém. É importante estarmos atentos e sabermos como atuar. Portanto, as queimaduras são feridas ou lesões na pele que são produzidas pelo efeito direto do calor, por produtos químicos ou pela eletricidade. São uma das principais causas de morte acidental na infância e, por isso, devemos ter particular atenção aos nossos mais novos. Consoante a gravidade, as queimaduras podem ser consideradas de primeiro, segundo ou terceiro grau, sendo que estas últimas são as mais graves. Quanto às queimaduras de primeiro grau, habitualmente manifestam-se através do aparecimento de vermelhidão e dor na pele. Tipicamente são as queimaduras causadas, por exemplo, pela exposição excessiva ao sol, e aquilo que se deve fazer é aplicar compressas de água fria ou introduzir a parte de pele queimada em água fria limpa até sentir alívio da dor. Pode também cobrir a queimadura com uma compressa estéril que não cole à pele ou então com uma toalha limpa. Isto para tentar evitar o aparecimento de bolhas. Se não aparecerem efetivamente bolhas, aquilo que se deve fazer de seguida é ir aplicando cremes, loções ou óleos hidratantes várias vezes ao dia para regenerar a camada da pele. Quanto às queimaduras de segundo grau, para além da vermelhidão intensa da pele e da dor, habitualmente fazem-se acompanhar também de bolhas. Bolhas que podem romper-se e que podem infectar a lesão de queimadura. Nestes casos, devemos também limpar com água fria ou compressas molhadas até sentir alívio da dor. É importante também secar depois essas lesões ou com uma toalha limpa ou cobrindo-as mais uma vez com compressas estéreis que não colem à pele. Essencial e mesmo muito importante é que não rompa ou fure as bolhas que se vão formar na pele. Por favor, não caia nesta tentação. E nestas lesões também não convém aplicar pomadas, salvo indicação em contrário. Caso aconteça numa perna ou num braço, é importante elevar esse membro queimado para reduzir o inchaço, porque se o membro estiver elevado, o inchaço associado à inflamação vai tender a diminuir. Para além disso,
Neste tipo de queimaduras é importante procurar ajuda médica num centro de saúde ou, em último caso, num serviço de urgência. Quanto às queimaduras de terceiro grau, estas penetram em toda a espessura da pele e destroem toda a espessura da pele. Curiosamente, apesar de serem as mais graves, algumas destas lesões podem não doer, porque a pele fica tão seca, com aparência de couro, quase como se fosse chamuscada, ou mesmo manchas brancas ou negras, que alteram de tal forma a sensibilidade da pele que podem nem causar uma dor significativa, o que é um dado curioso. O que é que deve fazer então perante situações de queimaduras de terceiro grau? Deve tirar a roupa da área queimada, exceto se ela estiver colada à pele. Se estiver colada, não retire, porque vai arrancar a pele também e vamos piorar a situação. É importante depois cobrir a queimadura suavemente com uma gaze estéril ou uma toalha limpa e não aplicar pomadas, salvo indicação em contrário. É importante elevar o membro queimado para reduzir o inchaço e, se sentir muito enjoado, encostar-se e levar os pés de forma a evitar situações de hipotensão. Nestes casos, perante estas queimaduras, é obrigatório recorrer a uma avaliação médica, seja ela no centro de saúde ou, se a extensão da queimadura for importante, diretamente ao serviço de urgência hospitalar. Muitas vezes, este encaminhamento é feito após contacto até com o INEM ou avaliação por alguma entidade médica. Por isso, ter atenção a este tipo de queimaduras. Deixar também uma nota em relação à queimadura por produtos químicos, por exemplo, por contacto com lexívias ou outros produtos abrasivos. O mais importante é ter em conta, nos momentos iniciais, que deve lavar com grandes quantidades de água e repetidas vezes o local queimado, de forma a tentarmos reduzir a ação abrasiva deste químico. Depois, é importante contactar o 112 e habitualmente vai ser enviado a um serviço de urgência o mais rapidamente possível. Cuidado com as lareiras, os recuperadores de calor, as velas, os aquecedores, as panelas e tachos a ferver. Proíba as crianças de brincarem na cozinha enquanto está a cozinhar, sobretudo neste contexto de Natal e de Ano Novo, em que há sempre muita confusão nas cozinhas, mais gente do que o habitual. E muito importante também, tape as tomadas para evitar choques elétricos, sobretudo se for receber crianças em casa nesta altura do Natal. Uma última dica: se após a queimadura a dor for muito intensa, pode e deve tomar um analgésico como o paracetamol, o vulgar Benuron, e deve evitar estar exposto a novas fontes de calor durante os meses seguintes a ter sofrido a queimadura. Reveja sempre e aproveite este momento para olhar para o seu boletim de vacinas se tem as vacinas atualizadas, nomeadamente a do tétano. Não deixe que o ambiente de festa aqueça demasiado e previna-se efetivamente destas queimaduras. E é com estas dicas essenciais e espero que práticas, que espero que tenha anotado, para lidar com feridas sangrantes e queimaduras da pele, que me despeço do serviço público de hoje, não sem antes lhe desejar, obviamente, um excelente Natal, umas festas muito felizes, sempre, obviamente, de boa saúde para si e para os seus. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES TAMCA2, Val do Sousa Sul. Voltamos a conversar então dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.